O profeta Isaías, 200 anos antes do rei da Babilônia vir e levar o povo preso, ele já estava anunciando que isso ia acontecer devido à idolatria e à prática do pecado. Só que Deus não abandonou o seu povo. A Pérsia chegou e dominou a Babilônia, né, que era o território em que o povo estava preso. Ciro, ele fez um decreto em que ele liberou aqueles judeus que quisessem retornar ao seu território. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, outro rei que já havia assumido o poder. Mas Neemias ficou sabendo que o povo dele lá em Jerusalém estava sofrendo muito, porque eles retornaram para Jerusalém e encontraram a cidade tomada por ladrões, tomada por estrangeiros, com seus muros destruídos, com o templo de adoração a Deus destruído. Quando ele ficou sabendo dessa notícia, o coração dele se entristeceu muito. O coração dele se entristece tanto que quando ele aparece diante da presença do rei, o rei percebe que há algo errado com Neemias e pergunta: Neemias, por que você está assim? E ele conta: o meu povo está sofrendo. E o rei libera Neemias para retornar a Jerusalém, tá? A função principal de Neemias no seu retorno foi a reconstrução dos muros. E aí a minha pergunta é: Neemias chegou lá, encontrou todo mundo feliz, contente, animado, vamos reconstruir o muro? Será que foi isso que aconteceu? Não. Muito pelo contrário. Foi muito difícil a chegada de Neemias, tá? Ele teve que animar o povo que estava muito entristecido, muito choroso, sem esperança, certo? E aí ele teve que começar a encorajar o povo a dizer: vamos começar reconstruindo os muros. Ele veio com fé, ele foi usado por Deus. Neemias diz no versículo 17: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém. Sim. Então disseram quem? O povo: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. A construção do muro não foi fácil. Essas dificuldades já começam lá no capítulo 2. Logo depois, no versículo 19, fala assim: porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, então eram estrangeiros que estavam ali, vendo o povo de Deus construindo o muro. Quando eles souberam da iniciativa de construir o muro, o que aconteceu? Continua lendo comigo. Zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então Neemias respondeu no versículo 20: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Primeira luta de Neemias, ele não fraquejou. Vamos lá. Segunda luta de Neemias, já está no capítulo 4. A gente vai ver do verso 1 ao 3. Vocês imaginam, com todo o sacrifício, né, com recursos escassos, eles começaram a montar o muro e esse povo que estava lá dentro, estrangeiro, ficou perturbando o tempo inteiro ali em cima deles, tentando desviar eles do caminho. Preste atenção, quantas vezes acontece isso com você ou comigo? E que a gente quer seguir a vontade de Deus, o caminho de Deus, e ficam aquelas pessoas ali do nosso lado só falando coisa negativa, coisa ruim, para nos desanimar. Isso não desanimou o povo. Neemias continuou o seu projeto. E aí a gente consegue ver
Mais à frente, no capítulo 5, foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Agora não é mais o povo estrangeiro que se levanta contra os judeus que estavam reedificando, reconstruindo os muros. Agora o próprio povo judeu que retornou para a sua terra, para Jerusalém, começa a questionar a obra desse muro. Por quê? Porque para construir um muro precisa de mão de obra. A maior parte da mão de obra são homens, porque tem que pegar peso, levantar pedra, né? Eram muros altos. Então, muitos homens deixaram de produzir renda porque priorizaram o quê? Levantar os muros, e o povo começa a reclamar. Isso fez com que grande parte do povo começasse a duvidar se era importante mesmo ou não construir os muros. Olha que dificuldade. Já tinha os estrangeiros falando no ouvido, agora o próprio povo falando no ouvido. Quantas vezes na nossa vida a gente sabe o que Deus quer, conhece os mandamentos de Deus, mas a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos nos afastam do que Deus quer que a gente cumpra. E aí a gente começa a colocar a culpa no dinheiro. Mas peraí, se eu não fizer isso aqui, que é o que Deus não quer, né? Eu não vou ter dinheiro. E a gente começa a colocar essas dificuldades e esquece que o nosso Deus é um Deus provedor. Ele é fiel. E se Ele mandou e você cumprir o mandamento do Senhor, Ele vai abrir a porta de alguma forma para o nosso sustento. Isso é fé. Ó Deus poderoso, Tu és santo, 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 Pai. Entregamos a nossa vida a Ti, ó Deus. Clamamos a Ti para que nada deste mundo nos desvie do Teu caminho, ó Pai. Tira, Senhor, aquelas pessoas que ficam querendo nos dar conselhos ruins que nos afastam de Ti. Ó Deus, que possamos ser fortalecidos para que consigamos suportar as zombarias e as zoações, ó Deus, e que o nosso alvo seja o Senhor, que a nossa vida seja entregue a Ti totalmente para a honra e para a glória do Teu nome, ó Deus. Que não tenhamos medo do futuro, certos de que o Senhor é um Deus provedor, é um Deus fiel, e que a nossa fé aumente cada dia mais, ó Pai. Que sejamos como Neemias, que mesmo em meio às dificuldades, ele não desistiu e foi até o fim para cumprir o Teu mandamento e a Tua vontade na vida dele. E que a nossa vida seja dedicada